Amados, o tema que quero abordar é permanecer. Permanecer devemos, glória, na presença de Deus. Todos nós, em algum momento da vida, seremos tomados de assalto por algum problema. A pergunta que devemos fazer é: estou preparado para enfrentá-los? Geralmente, eles surgem de onde menos esperamos. E diante da dificuldade que se faz presente, ficamos perplexos e chocados. Nenhum de nós deseja passar por problemas, dificuldades. São coisas que balançam a nossa vida, é uma sacudida que dá quando o problema chega. Mexe com o emocional. Ficamos, sem dúvida nenhuma, abalados quando os problemas chegam, ainda mais quando os problemas são gravíssimos. Mas o apóstolo Paulo aconselha a igreja quanto a este assunto, que é os problemas. Em sua epístola de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, temos aqui um conselho do nosso amado, querido apóstolo Paulo, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Queridos, amados irmãos em Cristo, nosso amado Paulo, nosso amado querido apóstolo Paulo, ele dá uma palavra de sabedoria para os nossos corações. Você que é cristão, lavado, remido pelo sangue de Jesus, o meu objetivo, o seu objetivo, meu querido, é permanecer em Cristo. É isso mesmo que você precisa fazer. Permanecer em Cristo. Eu não posso sair da presença de Jesus. Eu não posso deixar Cristo quando os problemas se levantarem, quando as dificuldades surgirem. Não, eu preciso permanecer em Cristo, porque sabemos que Ele é o único caminho que conduz à presença de Deus, que conduz à glória eterna. Só Jesus me possibilita esta bênção maravilhosa de ter comunhão com Deus, de um dia viver ao lado de Deus. Então, o meu objetivo, o objetivo principal da minha vida, da sua vida, é permanecer em Cristo. Porque sem Cristo, todos nós estaremos condenados por meio dos nossos pecados, porque somos pecadores. Nós somos homens e mulheres inclinados a entristecer a Deus. É a inclinação da natureza pecaminosa que está enraigada nesta carne. E o pecado é maligno, o pecado traz maldição sobre nós. E se nós andarmos no pecado, estaremos debaixo de maldições, estaremos em transgressão contra Deus. Então, o objetivo da minha vida, o objetivo da sua vida é permanecer em Cristo. Ó Jesus, purifica o meu coração. Ó Jesus, me tenha em sua presença. Jesus, tira
tudo da minha vida que venha entristecer a ti. Jesus, tira tudo aquilo que tira a comunhão que eu tenho com o reino dos céus. Eu quero permanecer. Eu quero continuar, Jesus, em sua presença. Eu quero continuar, Jesus, sentindo o seu poder renovador, o seu poder restaurador sobre a minha vida. Oh, queridos e amados irmãos, Cristo deve ser o propósito, o objetivo, o alvo de nossas vidas. Isso mesmo. Ele deve ser o seu propósito, o seu objetivo, o seu alvo. Quando você despertar, quando você acordar do seu sono reparador, você já deve levantar com os seus pensamentos voltados para Deus. Você deve já levantar dizendo: obrigado, Senhor, por mais um dia na sua presença. Obrigado, Jesus, por mais um dia entender que Tu és o meu Salvador. Obrigado, Jesus, por entender que Tu és aquele que perdoou os meus pecados. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Então eu já devo despertar, já focado em Deus. Já devo despertar, preocupado em andar na presença de Deus. Esse é o meu objetivo. Porque o meu alvo, o meu propósito é entrar nas mansões celestiais, é viver com Deus, aleluia. Então Paulo, através de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele escrevendo à igreja de Corintos, ele diz: sede firmes, amados irmãos. Ele está falando para a igreja de Corintos. A igreja de Corintos, ele está falando para ela: sede firmes. Esta palavra usada pelo apóstolo Paulo, meus amados, significa que é aquilo que não cede, é resistente, sólido, inabalável. Isto que significa esta palavra, sede firmes. Paulo está dizendo para a igreja, em meio a multidões de problemas que vivemos neste mundo, devemos permanecer firmes. Problemas sempre existirão em nossas vidas, dificuldades sempre irão surgir, desafios teremos sempre diante de nós, mas não podemos ceder. Nós não podemos ceder nenhum milímetro para os problemas, para as dificuldades, para as lutas. Devemos permanecer na presença de Deus. Nós devemos enfrentar os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas lutas na presença de Deus. Paulo está dizendo: a igreja deve reter a fé com firmeza ante os problemas. Estou passando um problema? Estou. Estou passando uma dificuldade? Eu estou. Mas eu não vou, de maneira alguma, deixar Cristo. Jamais eu irei deixar de orar. Jamais eu irei deixar de meditar na sua palavra. Jamais irei deixar de obedecer à palavra de Deus, porque estou passando por um problema. É justamente agora, meu querido e minha querida, quando o problema se instala, é justamente neste momento que você deve buscar a presença de Deus. Você deve buscar a Deus e intensificar essa busca pela presença de Deus, pelo agir de Deus. Porque só o Senhor pode nos dar a vitória. A vitória está em Deus. A vitória está no Senhor. Então, se eu estou passando por um problema, eu preciso buscar a Deus. Eu preciso clamar a Deus. Eu preciso bater na porta dos céus. Então eu preciso orar. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Porque meditando na palavra de Deus, eu vou encontrar sabedoria.
meditando na palavra de Deus, eu vou encontrar o caminho da vitória, porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando comigo. Os problemas, em sua maioria, têm origem no homem. Eles são simplesmente inflamados pelo mal. Se encontram adormecidos na consciência, mas são despertados pelos desejos da natureza pecaminosa e manifestados por meio do corpo. É assim que os problemas surgem em nossas vidas. Eles estão escondidos lá no íntimo do homem. O fofoqueiro, a fofoca está lá no seu íntimo. E o mal, conhecendo o coração, porque o coração que é de um fofoqueiro é um coração que dá legalidade para o mal se fazer presente. Porque a fofoca, esse sentimento, esse desejo, esta coisa ruim, perversa, que está lá no íntimo da pessoa, está escondida ali, mas dá legalidade para o mal se fazer presente. Então o mal chega ali, onde está adormecido aquele sentimento da fofoca. O mal então começa a despertar. O mal começa a despertar através da natureza pecaminosa caída do homem. Este desejo de falar da vida alheia, de falar das pessoas. Então os problemas, na sua maioria, têm origem no homem. É a fofoca, é a mentira, é o engano, é a perversidade, é o desejo de roubar, é o desejo de matar. E assim sucessivamente, todas as tragédias, todas as coisas ruins que existem neste mundo, provocada pelo homem, estão adormecidas dentro de cada um deles. Mas o mal desperta esta coisa terrível que existe no íntimo de cada um e traz à tona através do corpo. Queridos, amados, os problemas geram diversas consequências e dentre elas a dúvida. E a dúvida é uma coisa terrível, E quando surge a dúvida, vem as indagações. Será que Deus está comigo? Será que a minha oração está sendo ouvida? Onde está a proteção de Deus sobre mim? Essas dúvidas começam a vir à tona, porque estamos sendo afligidos, estamos sendo afrontados, estamos sendo atacados pelos problemas. E diante dos problemas, diante das dificuldades, se levantam estas questões em nossos pensamentos. Será que Deus está comigo? Será que a minha oração está sendo ouvida? Onde está a proteção de Deus sobre mim? Estou passando por tantos problemas. Estou passando por tantas dificuldades, tantas lutas. Por que não estou sendo amparado, guardado, protegido por Deus? Oh, queridos, nosso amado apóstolo Tiago, em sua epístola, no capítulo 1, versículo 6, olha o que ele diz. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Oh, amado, querido Tiago, no capítulo 1, versículo 6 de sua epístola, ele está dizendo que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Oh, querido, o que é a dúvida em minha vida? O que é a dúvida em sua vida? Ela é o reflexo da minha natureza.
quando estou sob o momento de estresse. É isso. Isso é a dúvida em mim e em você. É o reflexo, a reação da minha natureza quando estamos sobre estresse. E como os problemas causam estresse, como os problemas causam preocupações, como os problemas trazem tantas aflições na alma. E se a minha alma, se a minha natureza, se a minha alma não estiver focada, alicerçada na presença do Senhor, eu serei abalado. Jesus fala sobre esse assunto, de ser abalado pelos problemas, pelas dificuldades. Mateus, o apóstolo, ele fala das palavras de Jesus sobre este assunto. No capítulo 7, do 24 ao versículo 27, ele diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus escreve e deixa registrado para nós estas palavras de Jesus. Jesus, em suas palavras, nos ensina que a falta de fé em Deus e no seu Filho amado Jesus Cristo anula o agir da graça salvadora. Mas os que confiam e resistem às intempéries da vida alcançam vitória. Ele usa o exemplo da casa. Como você está construindo a sua casa espiritual? Paulo diz que nós somos o templo de Deus. O templo não é a parede, não é o santuário construído pelas mãos dos homens, mas é o santuário construído pelo Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E como está sendo construído o templo de Deus dentro de você? Você está firmando, solidificando, alicerçando este santuário de Deus que é você sobre a rocha ou sobre a areia? Porque Jesus diz que aqueles que edificam a sua casa, a sua vida sobre a rocha, poderá passar correntes de rios, poderão soprar os ventos com chuvas horrendas e virão combater sobre a minha vida, sobre a sua vida, e não cairemos, não ficaremos prostrados, porque a nossa vida estará alicerçada em Cristo Jesus. E a minha vida precisa estar alicerçada em Cristo Jesus. E como a minha vida é alicerçada em Cristo Jesus? Quando eu não perco o foco, quando eu não perco o propósito, o objetivo da minha vida, que é permanecer na presença de Deus. Virão os problemas, virão as lutas, virá a enfermidade, virá a nudez, a fome, mas a minha fé não será abalada. A minha fé estará firme no Senhor. Falando sobre isto neste momento, e lembra de Cristo na cruz do Calvário. Estava ali pendurada, chegando os momentos finais de sua vida neste mundo. E aqueles que passavam embaixo diziam: salvou a muitos e não salvou a ti mesmo. Por quê? Porque Jesus estava pendurado na cruz, estava
sendo sacrificado. Eles não compreenderam, não entenderam que a vitória estava na sua morte. E eles não compreenderam que aquela dificuldade, que aquele problema que Jesus estava passando, na verdade era para salvar a alma daqueles maldizentes que estavam murmurando aos pés da cruz contra Cristo, porque tinham uma mentalidade errada a respeito dos propósitos de Deus. Aleluia! Quantas vezes murmuramos, quantas vezes lamentamos, quantas vezes blasfemamos por não compreender as razões pelas quais estamos passando, as dificuldades, os problemas que aparecem na nossa vida. Queridos, não murmure quando o problema se fizer presente. Não, busque a Deus, clame a Deus, suplique ao Senhor, peça sabedoria, peça entendimento, peça a Deus livramento, mas não murmure. Ao contrário, diga: Senhor, me dê força, me dê ânimo, me dê vigor para vencer estes problemas, essas dificuldades. Esta é a postura daquele que está firmado na rocha. Ele não murmura, ele glorifica a Deus também nos momentos de lutas. Meu querido, minha querida, mas Jesus falou sobre aqueles que estavam edificados sobre a areia. Estes que estão com as suas vidas edificadas na areia, eles se prostram. Se você não estiver em Cristo Jesus, a sua queda vai ser grande. Será uma queda eterna, uma queda para o sofrimento eterno, a angústia eterna, o pavor eterno, onde Satanás e os demônios estarão ali, estarão aqueles que caem, aqueles que se prostram. Ali serão lançados aqueles que edificam a sua casa na areia. Então não edifique, meu amado, a sua vida na areia, no pecado, nas coisas erradas, na dúvida. Você não pode edificar a sua vida em dúvida. Não tenha dúvida. Porque a falta da fé em Deus e em Jesus Cristo irá anular a graça de Deus sobre a sua vida, esta graça salvadora sobre a sua vida. Se você tiver fé, você vai vencer, mas se você tiver dúvida, você vai ser derrotado. Você vai ser derrotado pelo mal, porque o mal vai fazer surgir na tua vida muitos problemas. O mal vai levantar na tua vida muitas dificuldades para que você abandone Cristo, para que você deixe Jesus, para que você não venha entrar no reino dos céus. E o mal vai levantar problemas, dificuldades, lutas, vai levantar muita coisa. E você precisa entender que você precisa perseverar. Você precisa entender que você precisa ser constante diante da presença de Deus. E é isso que Paulo fala. Paulo desperta a igreja para que venha ser constantes na fé. É isso que Paulo está dizendo. Vocês devem ser firmes, inabaláveis na fé. Devem ser constantes também na fé. São os conselhos do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. E é o conselho de Deus para a tua vida hoje. É o conselho de Deus para você agora, meu amado, minha querida. Ser constante também. Ser constante é não permitir que a chama da fé se apague. Você não pode permitir que a chama da fé se apague em seu coração. As dificuldades vêm e elas, quando surgem, querem apagar a chama da fé do seu coração. Mas o Senhor, aleluia, não pode ser apagado do nosso coração. Estando acesa esta chama da fé, oh, aleluia, estando acesa em meu coração, em seu coração, teremos Cristo sempre diante dos nossos olhos, oh, aleluia. Eu estarei sempre contemplando Jesus. Você sempre estará contemplando Jesus, porque a chama estará viva dentro de você.
Mas se você permitir que os problemas, que as dificuldades sufoquem a tua fé, esta chama, Jesus, irá se apagar. E se a chama de Cristo se apagar em seu coração, nada você verá, porque a escuridão irá tomar conta da sua vida, a escuridão irá tomar conta da sua consciência, e você não vai conseguir enxergar um palmo diante do seu nariz, porque a escuridão, ela irá tomar conta de você. Por isso que Paulo está dizendo, ser constante. Oh, meu querido, não deixe se abater, não deixe que as dificuldades da vida tragam escuridão para a tua alma, que traga escuridão para os teus olhos. Não permita, resista a ser constante na presença de Deus. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso clamar a Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia. Eu não posso permitir que os problemas da minha vida, que as dificuldades da minha vida me tirem da presença e da comunhão com Deus. Eu não posso. Eu tenho que continuar caminhando. Eu tenho que continuar fervoroso. Eu tenho que continuar com a chama do Espírito Santo viva em minha alma. Jesus fala também lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, temos conselho de Jesus para enfrentarmos esta luta que é travada entre luz e as trevas. Ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oh, Jesus maravilhoso! Jesus sempre tem uma palavra maravilhosa, uma palavra de sabedoria, de consolo, de fé, de ânimo para os nossos corações. Ele fala estas palavras para a minha vida e para a sua vida. Em momentos de lutas, em momentos de dificuldades, temos nestas palavras as armas, as ferramentas para lutar e vencer, meus queridos. Nessas simples palavras de Jesus, o que é vigiar? É observar tudo. Oh Deus, vigiar é isso. Vigiar é observar tudo que está à nossa volta, seja no campo espiritual ou físico. E Jesus está dizendo, vigia, meu amado, vigia, minha querida, não fica de bobeira não, ser vigilante, veja tudo o que o inimigo possa estar fazendo contra você. O inimigo, ele chega sorrateiramente buscando a nos tragar, a nos entristecer, a nos abater. E ele chega sorrateiramente, devagarzinho. Oh, Jesus! Sabe aquela tristeza sem causa que chega no seu coração? É o inimigo trabalhando. Não tem causa, não tem o porquê de você ficar triste. Mas aí você se sente tão triste. Você se sente tão para baixo. É o inimigo trabalhando, minha querida, trazendo problema para a tua vida, meu amado. Então você tem que estar vigiando. Opa, que tristeza é essa? Que negócio é esse? Sai para lá, tristeza. Em nome de Jesus eu te repreendo. Eu não aceito você na minha vida. O meu coração precisa estar alegre. O meu coração precisa ser feliz. O meu coração precisa estar na presença de Deus. E onde há a presença de Deus não existe tristeza, meu amado, minha querida. Se você estiver vigilante, você vai sentir quando a tristeza sem causa chegar perto de você. E você vai repreendê-la em nome do Senhor Jesus. Aquele pensamento mau que surge do nada, você verá que ele vai chegar também. Então você precisa repreendê-lo. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é poderoso. E é para você usar o nome de Cristo, você que é lavado, você que é remido por Jesus Cristo, você que recebeu Jesus como Salvador da tua vida,
Você tem a autoridade de Deus para usar o nome de Cristo para repreender toda sorte de mal e problema que se levantar na sua vida. Porque você precisa permanecer na presença de Deus. E para permanecer na presença de Deus, você precisa vigiar. Você precisa usar o nome de Cristo para repreender todo o mal. Repreenda a enfermidade. Repreenda a enfermidade quando ela bater a porta. Sai para lá, enfermidade. Sai para lá, dor de cabeça. Sai para lá, em nome de Jesus eu te repreendo. Eu não aceito enfermidade na minha vida, em nome de Jesus. Quantos aceitam a enfermidade chega e aceita, abraça ela. E o cristão não pode ser assim. O cristão não pode aceitar a enfermidade. O cristão tem que repreender a enfermidade. O cristão tem que anular o efeito da enfermidade. O cristão precisa se levantar contra a enfermidade, se impor contra ela e dizer: em nome de Jesus eu te repreendo em minha vida. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos se impor contra as hostes espirituais da maldade. Esta opressão maligna que existe neste mundo e que deseja retornar ao seu coração, você que dela já foi liberto. Você não pode aceitá-la na tua vida novamente. Você tem que repreendê-la em nome do Senhor Jesus. Jesus fala: vigiai e orai, para que possas permanecer na presença dele. A oração, eu devo praticá-la todos os dias. O cristão que não ora, o cristão que não tem intimidade com Deus, é um cristão que não adquire diante de Deus esta convicção de que é um filho de Deus, que é um amado de Cristo, que é um homem e uma mulher de Deus, aleluia. Não ora, não busca Deus em oração, não busca a intimidade com Deus. Então como terá esta convicção de que és um herdeiro do reino dos céus, que és um cidadão do reino dos céus, que é um homem e uma mulher de Deus? Não ora, não tem intimidade. Mas o cristão que ora, um cristão que está sempre de joelhos dobrados, um cristão que está sempre clamando a Deus, um cristão que está sempre buscando intimidade com Deus, é um cristão, aleluia, convicto. É um cristão convicto da sua natureza, aleluia, celestial. Eu sou um homem de Deus porque eu converso com Deus, eu falo com Deus e Deus fala ao meu coração. Eu sou uma mulher de Deus porque eu tenho intimidade com Deus. Eu, quando dobro os meus joelhos, os céus se abrem. Então você, uma mulher convicta da sua intimidade, do seu relacionamento, da sua comunhão com Deus. Mas se você não ora, você não vai ser revestido desta convicção. Você não terá autoridade para se levantar e repreender todas estas coisas ruins e perversas que se levantam contra você. Mas Jesus, o Filho de Deus, Ele está nos concedendo as armas, as ferramentas para vencermos os problemas e as dificuldades da vida. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação virá, mas eu vou repreender em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu estou na presença de Deus. Eu não estou andando segundo a inclinação da carne. Não, eu estou andando na presença de Deus. O Espírito Santo, aleluia, tem lugar na minha vida. O Espírito Santo tem espaço à vontade no meu ser. Eu não ando alimentando os desejos carnais, os desejos pecaminosos. Ao contrário, eu estou sepultando a minha natureza carnal, essa que me leva à derrota, esta que me leva a estar fora da presença de Deus. Essa natureza pecaminosa eu a repreendo em nome do Senhor Jesus. Mas através da oração, eu estou buscando a minha vitória, eu estou próximo de Deus, eu estou próximo, aleluia, da minha vitória. Ore, meu irmão, porque a oração, a vigilância nos leva à vitória dos nossos problemas. Quando eu oro, eu trago bênçãos de Deus sobre a minha vida.
Aleluia, louvado seja Deus. Você quer ser uma abençoada? Eu quero ser um homem, uma mulher abençoada. Então vigia, minha querida. Vigie, meu querido. Ore, minha amada. Ore, meu querido, minha amada. Ao orientar a igreja de Corinto a serem também abundantes, o apóstolo Paulo passa uma mensagem onde eles deveriam começar, continuar e terminar cada ação de suas vidas glorificando a Deus. Nosso amado, querido apóstolo Paulo. Oh, igreja, sede firmes, sede constantes, mas também sede abundantes. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo foi o maior exemplo para a igreja de Corinto. Sua vida foi dedicada, oh, aleluia, a servir a Cristo. A sua vida foi dedicada ao Senhor Jesus, anunciando o evangelho do reino. E morreu por Cristo, morreu pelo evangelho, aleluia. Ele recebeu Cristo em sua vida. Ele teve um encontro maravilhoso com Cristo. E ele permaneceu todos os dias da sua vida servindo, lutando, buscando a Deus, aleluia. E morreu na presença de Deus. Passou por muitas lutas, passou por apedrejamento, foi açoitado, passou fome. Paulo passou fome? Passou, meu querido. O apóstolo Paulo passou fome. Ele disse que também passou nudez, perigos de morte. Oh, meus amados, como passou por problemas o nosso amado apóstolo Paulo. Mas ele foi constante. Ele continuou, permaneceu na presença de Deus, mesmo diante de tantos problemas em sua vida. Ele não largou Jesus, ele não deixou o evangelho, ele permaneceu na presença de Deus e sempre foi abundante na obra do Senhor, dando frutos que alegram, aleluia, os olhos de Deus. Eu preciso dar frutos espirituais, bondade, amor, misericórdia, compaixão, fé, longanimidade. São os frutos do Espírito. E esses frutos devem permanecer em abundância em meu coração, em seu coração, mesmo nos momentos de dificuldade. Quando alguém te bater numa face, Jesus diz: dê o fruto espiritual, seja abundante na presença de Deus e dê o outro lado da face. Se fizerem mal contra ti, perdoe. Isso é ser abundante, meu querido, minha querida. Ame aqueles que te odeiam. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Seja misericordioso para aqueles que querem o seu mal. Dê vida àqueles que desejam a tua morte. Isso é ser abundante na presença do nosso Deus. O apóstolo Paulo, como grande exemplo para a igreja de Corintos, ele completou a carreira que lhe foi confiada com louvor. Não pelas suas qualidades, não, mas porque entendeu que o seu papel no evangelho era o de servir. Ó Deus, o Senhor me chamou para te servir. Ele conseguiu chegar até o fim da sua carreira, da sua fé. Ele foi até o fim, firme na presença de Deus. E ele serviu ao Senhor. Ele usa a expressão obra do Senhor. Ele tinha esta convicção que ele não estava numa religião, ele não estava num conceito religioso humano, não. Ele estava servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. E a obra era de Deus, não dele, aleluia. E ele está dizendo para a igreja de Corintos: meus amados, meus queridos irmãos, esta obra, aleluia, que devemos realizar não é nossa, não é sua,
mas é do Senhor. Então pregue, mas para o Senhor, ensine para o Senhor, aleluia. Louve a Deus, aleluia. Que o nome do Senhor seja engrandecido. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Coríntios. Vamos permanecer firmes. Vamos permanecer dando frutos do Espírito de Deus em nossas vidas. Vamos obedecer, vamos vigiar, vamos clamar, vamos ficar, aleluia, focados nesta esperança. Vamos permanecer firmes, aleluia, na presença do Senhor. Paulo está dizendo: sirva a Cristo como eu. Ó igreja, lute, persevere e não desista do reino de Deus, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele prometeu ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Oremos ao Senhor. Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Queremos, ó Deus, te agradecer por esta palavra. Queremos, ó Deus, te agradecer porque tu és Deus de sabedoria, Deus de misericórdia e compaixão. Senhor dos céus, Senhor da glória, que através desta palavra, Senhor Deus, muitas almas venham ser tocadas, muitas almas venham ser despertadas, muitas vidas venham, Senhor Deus, atentar com diligência aos teus conselhos maravilhosos e lindos para permanecer na sua presença, no teu reino, para alcançarmos a vitória, ó Pai. Meu Deus, muitos são os problemas, muitas são as dificuldades, muitas são as lutas, mas o Senhor está conosco. O Senhor está do nosso lado, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é o nosso conforto. Por isso, ó Deus dos céus, queremos te pedir neste momento, ó Espírito Santo, venha trazer ânimo, vigor, venha trazer alegria e paz, venha trazer força àqueles que se encontram desanimados, cabisbaixos, prostrados, caídos. Ó Espírito Santo, fortaleça, ajuda cada um dos teus servos e das tuas servas, para que possam resistir o mal, para que possam resistir os problemas, para que possam se levantar e enfrentar, Senhor, as dificuldades da vida, porque o Senhor disse que iria nos ajudar. Então, Senhor, nós pedimos, nos ajude, ó Deus, a vencer. Nos ajude, Senhor, a permanecer na tua presença, nos fortaleça. Pai, entra com misericórdia, Senhor, perdoando os pecados. Entra com misericórdia, Senhor Deus, perdoando, Senhor, o teu servo, a tua serva, que transgrediu, que desobedeceu, que entristeceu o teu Santo Espírito. Meu Deus, que o teu Santo Espírito possa mostrar os erros, que o teu Santo Espírito possa revelar as transgressões, para que este teu servo e a tua serva não venham permanecer no mesmo erro, mas venham serem libertos por tuas mãos santas e poderosas. Meu Deus, toma o lar do teu servo, da tua serva, toma seus filhos e filhas, toma esposo, esposa, toma o papai, a mamãe, toma, Senhor, a família, que todos eles também possam um dia serem tocados, visitados, alcançados por esta graça maravilhosa da redenção em Cristo Jesus. Pai, assim eu oro e assim abençoo a todos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz.